Salve, salve nação, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando seu like, se inscreve se você não é inscrito, tá bom? Vamos estar aqui reagindo ao vídeo aqui do programa Bate Pronto. Pilhado, Vampeta, Mauro César tem a falar aí do jogo de ontem do Flamengo, sobre a lesão do Arrascaeta. E eu vou deixar o link na descrição, Jovem Pan Esporte na descrição como crédito, tá bom? Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Do Bate Pronto. Nada mudou na Libertadores. O senhor Piero Mazza, chileno, continua entrando em campo para prejudicar o Flamengo. É bom o Flamengo abrir o olho. E aqui eu falo porque nitidamente esse senhor entra em campo para prejudicar o Flamengo. O que se viu ontem na Argentina, se comparada à vergonha que ele fez contra o Racing no ano passado, no jogo do Flamengo, é muito suspeito. E o Flamengo precisa ficar de olho aberto com esse cidadão. Porque, visivelmente, uma falta absurda. O Flamengo reclama de 2 expulsões. Mas eu vou falar de uma especificamente. A do Palácios. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de futebol sabe que aquela entrada, se não for para vermelho direto, que ele vai com os 2 pés no alto, é pro segundo amarelo. Ele estava do lado do lance. Não tem desculpa. Ele quis roubar o Flamengo. Como ele fez no jogo contra o Racing, que esse senhor poderia ter eliminado o Flamengo da Libertadores no ano passado. Porque ele iria ter eliminado o Flamengo. A expulsão do Plata, ainda mais, se ele estava do lado desse lance, do Palácios ontem no Bruno Henrique, e não deu um amarelo, ele ter dado o vermelho direto pro Plata no ano passado é um absurdo, é uma afronta, não só ao Flamengo, ao torcedor do Flamengo que está vendo os jogos. Porque ninguém tira da minha cabeça que esse senhor tem má intenção com o Flamengo. A expulsão do Plata no ano passado, essa não expulsão do Palácios nesse último jogo, é um caso, na minha opinião, do Flamengo solicitar a Conmebol que não coloque mais esse senhor para apitar jogo do Flamengo. Porque são 2 lances muito, mas muito questionáveis, muito bizarros, de novo contra um rival da Argentina, e o senhor Piero Mazza sendo protagonista de novo. A entrada do Palácios no Bruno Henrique, para não levar um segundo amarelo com o árbitro do lado do lance, era o absurdo, para mim, má intenção. Então... O pior não é nem que ele tinha um amarelo, né? O problema é que aquele lance ali é para cartão vermelho direto, não é nem porque ele tinha o primeiro amarelo. Ali era pro VAR também ter chamado e falado que ali era lance para cartão vermelho. De novo, o senhor Piero Mazza prejudicando o Flamengo, de novo com aquela cara de pau que ele tem, né, fingindo que tá tudo ok, e até mesmo, gente, o VAR, porque o VAR poderia ter até chamado aquilo para expulsão direto. Por quê? Para dizer assim, ó, vamos dizer que cabe uma expulsão direta aí, porque o cara vai com os 2 pés juntos no alto, que aí ele vai ver o lance e pelo menos ele dá um segundo amarelo, ou ele expulsa direto. Alguém tem que avisar para esse trapalhão o absurdo que ele está cometendo. E aí o Flamengo poderia ter um jogador a mais desde os 72 minutos de jogo, né? Ali, ainda faltando 20 minutos, 25 para acabar o segundo tempo, o Flamengo poderia ter um jogador a mais num lance claríssimo na cara desse senhor chamado Piero Mazza. O Flamengo teve um resultado até bom contra o Estudiantes fora de casa, é o adversário mais difícil do grupo disparadamente, né? O Estudiantes na Argentina, e um Flamengo que ontem praticamente garante
a sua classificação no grupo, porque tem 2 vitórias contra o Independente Medellín no Maracanã, contra o Cusco na altitude e um empate já fora de casa contra o Estudiantes. Ou seja, tem Estudiantes e Cusco na próxima rodada jogando em casa pelo seu grupo da Libertadores. Vamos falar do Bruno Henrique, né, que mais uma vez foi decisivo, mesmo aos 35 anos, a lesão do Arrascaeta, hein? Que notícia péssima para o torcedor rubro-negro e para o Jorge Arrascaeta, né? Um cara que ia para a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Ontem a gente entrou ao vivo, né, com o doutor Gustavo Asmar aqui, ortopedista, especializado em medicina do esporte, que cravou que fratura da clavícula, no mínimo, 3 meses para recuperação, e ele cravou que era um caso cirúrgico, e hoje confirmado, o Arrascaeta já vai passar por cirurgia hoje. Um momento muito, mas muito triste assim, não só para o Flamengo, mas para o Arrascaeta, um cara que teve a temporada que ele teve no ano passado, né, mostrando o serviço aí para a seleção uruguaia, a temporada que ele começava a fazer agora, porque ele estava começando a melhorar de rendimento, a melhorar sua forma física para essa temporada, e agora o Arrascaeta vai desfalcar o Flamengo por pelo menos 3 meses e tá praticamente, dá para dizer, tá fora da Copa do Mundo. Vamos falar do Palmeiras do Abel Ferreira, hein, gente? Tem negócio de gramado recortado. O Abel Ferreira, até falando na coletiva de imprensa, né? Ele diz, esperado ontem, que Flamengo e Palmeiras abriram o placar, ali você estaria perdendo 100 em cada um. Mas, meu amigo Marcos André, o que falar do jogo do Flamengo? E outra, até quando a gente vai aceitar essas pancadarias em jogos na Libertadores, Vamp? Porque ontem era muita falta violenta, cara, do Estudiantes. Era muita porrada desleal. Não era porrada de jogo, de entrada. Era pancada, porrada mesmo. Até quando vai ser normal na Libertadores essa palhaçada de acobertar time que entra em campo para meter a porrada no outro, Vamp? E outra, bom resultado do Flamengo contra os Estudiantes? Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos, né? A gente sabe que os clubes brasileiros começaram a dar mais visão à Libertadores, de interesse maior, tanto que igualou o número de títulos os clubes argentinos com os brasileiros. Se um brasileiro ganhar esse ano ou um argentino, ultrapassa, né? Fica um a mais. Então, o couro come. Ontem, concordo com você, a arbitragem poderia ter expulso os jogadores do Estudiantes. Eu estava lá no Tatuapé, 2 telão, ligado nos 2 jogos, vendo, depois vi os melhores momentos de cada um. E aí você pega, em termos de resultado, não é mau resultado não, porque se parece muito assim, que Palmeiras e Flamengo se organizou financeiramente, com seus méritos, vem conquistando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que se disputa, né? E na Mundial de Clubes. Mas dentro do continente, não joga só Flamengo e Palmeiras. Você tem um Estudiantes que tem 4 títulos de Libertadores igual o Flamengo. Você tem clubes que jogam na altitude e vai lá e dá uma vida. Ontem eu estava vendo o jogo do Palmeiras, eu duvido que se o Cerro fizesse jogos assim com aquela vontade no campeonato local, não estaria mal na competição, no seu campeonato. Então esses clubes chilenos, peruanos, equatorianos, quem disputa a Copa Libertadores, né? Os 10 países aí, todo mundo dá vida, né? Por isso que eu falei assim, jogo duro para o Flamengo com Estudiantes. Eles não podem ter o poder financeiro nem econômico como está hoje o país, Brasil e Argentina, mas é o Estudiantes. Jogadores argentinos que treinam todo dia, que pode cruzar uma bola na área, cabecear, que pode bater uma falta, que correm, são bem condicionados fisicamente, a torcida do lado, os argentinos sabem fazer festa como ninguém na arquibancada. Você vê que, estou vendo aí que Copa do Mundo agora, o movimento aí está tentando pegar várias organizadas do Brasil para fazer uma torcida de verdade. Os argentinos não vão à Copa do Mundo, você estava lá, deu um show no Catar. Ganhou como a melhor torcida assim parecendo
Resultado tudo, River com Boca, é a seleção nacional deles, todo mundo. Então, o jogo duro, resultado bom pro Flamengo, 7 pontos, líder do grupo. Tem 2 jogos em casa, ganhou 1, já garante a vaga à próxima fase. O Flamengo é campeão da Libertadores, terminando em segundo do seu grupo. Não quer dizer que o primeiro vai ser o campeão. O primeiro, normalmente, você manda seu segundo jogo em casa. Você vê a temporada passada, o Flamengo foi segundo. E a final é um estádio único, não é de 2 jogos. Né? Achei que a arbitragem poderia ser mais rigorosa, rígida mesmo. Vejo como um bom resultado. E na Argentina... Vamos ser sinceros, o Vampeta tá com um cara que tomou essa noite, cara. Tá conseguindo nem falar direito. E ganhar. Vai ter o jogo de volta aqui no Maracanã. Ganhou do Estudiantes, teve um confronto de 6 pontos, eu levei 4. Levei 4 e deixei meu concorrente com 1. Então não vejo como um mau resultado, não. A partir de si o couro come, velho. A gente vai falar disso aí, não só na Argentina, a Argentina são os principais rivais, mas se você for lá, a gente fala do Strongs, quando vai pegar lá, não tem um poder aquisitivo de dinheiro, Flávio, mas o cara mete bola na área. Claro. A LDU, Barcelona de Goiás. Libertadores. Agora, Mauro César Pereira, seria até melhor perder para o Estudiantes, mas ter o Arrascaeta inteiro, né, Mauro? Porque essa notícia foi péssima, foi uma lesão muito boba, né? Foi um lance bobo. O Estudiantes meteu a porrada, mas nesse lance, nada. Lance totalmente normal. O Arrascaeta caiu errado, né? Saiu ali. Quando os médicos mostraram para o banco que ele sairia muito rápido, ficou perceptível que poderia ser uma coisa séria. Agora, a fratura de clavícula, Mauro, o doutor Gustavo Asmar ontem falou aqui, pelo menos 3 meses, a Arrascaeta passa por cirurgia hoje. E é aquilo, né, Mauro? Provavelmente pode prejudicar até o Paquetá nesse time do Flamengo, porque ele estava jogando tão bem de 8, e eu acho que ele, junto com o Carrascal, que para mim está muito abaixo do Paquetá, devem ser os nomes ali, né, Mauro, para essa substituição imediata do Arrascaeta, ou não, na sua opinião, e qual o peso que pode fazer essa falta. Também queria saber se você achou um absurdo a não expulsão do Palácios, o não recebimento daquele segundo amarelo, com os 2 pés no alto, na cara do árbitro, no Bruno Henrique. Mauro César Pereira. Bem, vamos lá. Boa tarde a todos. Estou aqui em La Plata ainda. O Arrascaeta está sendo operado. A operação, a cirurgia, né, que eu incorporei junto ao Flamengo, para colocar placa e parafuso, ela tem, obviamente, o intuito de acelerar o processo de recuperação, né? Fosse uma pessoa normal, não um atleta, faria o tratamento conservador, levaria mais tempo. Ou seja, tendo essa sustentação, ele vai poder voltar a fazer algumas atividades físicas mais rapidamente, né? Isso para não perder a forma, evidentemente. Não se descarta a possibilidade dele ter uma recuperação mais rápida e até poder jogar o Mundial. Lembrando que a Copa do Mundo ela vai levar quase 1 mês e meio. Se o Bielsa quiser, pode levar o jogador ainda em fase de recuperação para contar com ele em fases mais importantes do torneio. Aí a decisão vai ser do técnico argentino da seleção do Uruguai. É muito cedo para cravar que ele não vai à Copa, acho eu. É muito cedo para cravar que ele não vai jogar. O Pedro, por exemplo, no passado, a previsão era de voltar em 9 meses, voltou em 7. Né? A gente falou, inclusive, isso aqui, na época, que era a previsão de 9, ele voltou realmente em 7. Ele conseguiu uma recuperação muito rápida. Então, eu acho que ainda é muito recente, não tem nem 24 horas, o cara está sendo operado agora para a gente cravar que ele não vai para a Copa do Mundo. Acho que a chance é pequena, me parece, mas não acho que ela seja 0. O lance foi acidental. Ontem você me perguntou quem deveria jogar, se era o Carrascal. Eu falei que sim. Eu imaginava que começasse o Carrascal por várias razões. Primeiro, o Paquetá está machucado. Segundo, o Carrascal não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Então seria mais lógico o Carrascal jogar contra o Estudiantes e guardar o Arrascaeta para jogar contra o Vasco e seguir no campeonato. A lesão aconteceu, foi um acidente, poderia acontecer em qualquer situação. Mas eu acho que ele nem era para estar nesse jogo, gente. Era óbvio que esse ia ser o jogo mais físico e até violento. As pessoas têm que conhecer a história dos clubes. O Estudiantes de La Plata tem 4 Libertadores, 3 deles ganhas na porrada nos anos 60, 70. Tá? E era óbvio que o jogo seria assim. O técnico é o Cacique Medina, aquele que mandou esburacar o gramado do Vélez em 2022 para dificultar o toque de bola do Flamengo. O Flamengo meteu 4-0 no Vélez naquela ocasião, certo? O Flamengo treinado pelo Dorival Júnior na oportunidade. E depois viria a ser o campeão daquela Libertadores. Então era óbvio que o jogo seria pegado.
Eles não puseram nem todos os titulares domingo, fim de semana, sábado, né, contra o Talheres, ficaram se preservando, já estão classificados no campeonato. O time é um time inferior ao Flamengo, claramente, mas é o campeão argentino. Certo? É um time que tem uma memória dos tempos ainda do Eduardo Domingos, um time organizado, o Cacique Medina pegou um time estruturado, perdeu os jogadores importantes, mas ainda manteve a sua espinha dorsal. Ou seja, é um time que ia competir, jogando em casa, com sua torcida, estádio cheio. Achava que ia ser o quê? Uma molezinha, um passeio? Claro que não. Claro que ia ser um jogo mais complicado. Claro que era o jogo mais difícil dessa fase. Então, eu não estou aqui dizendo, fala isso porque o Arrascaeta... Não, o Arrascaeta não era nem para ter entrado nesse jogo. O jogador da importância dele, num jogo que era para ser jogo físico, acho que ele nem deveria entrar. Ou ficasse no banco, talvez jogasse os minutos. Poderia se machucar? Poderia. Mas, enfim, acho que não era nem para ter entrado o Arrascaeta nesse jogo, sinceramente. Até porque não era um jogo decisivo. Falamos isso aqui ontem. Esse jogo não é o jogo do ano passado, que era o jogo que um dos dois sairia eliminado. É um jogo de fase de grupos e o Flamengo venceu os 2 primeiros jogos, manteve a liderança e mesmo que perdesse, poderia recuperá-la adiante, derrotando o mesmo Estudiantes no Maracanã. Então, eu acho que o planejamento poderia ter sido melhor. Ainda houve essa infelicidade e o jogador se machucou. Para domingo, o Flamengo não tem Paquetá, não tem Carrascal suspenso, não tem Arrascaeta. Vai jogar contra o Vasco sem os 3 caras que podem fazer aquele papel. Ele vai ter que bolar uma outra formação, talvez com De La Cruz no meio campo, mais à frente, Saúl, sei lá. Ele vai ter que buscar um outro modelo para esse time jogar sem o seu camisa 10 e sem os 2 jogadores que fazem ali eventualmente aquela função. Sobre o Paquetá, eu não vejo nenhum problema, Thiago. O Paquetá joga em qualquer setor do campo onde for necessário. Ele é um jogador versátil, por isso que ele foi contratado também. É um cara que pode fazer diferentes funções. Não acredito que com a volta do Jorginho, depois do Pulgar, ele vai jogar sempre como segundo volante. Ele pode jogar pela direita, pode jogar por dentro. Paquetá é um jogador versátil, ele vai ser usado em diferentes funções de acordo com a necessidade do time. Né? E essas lesões e suspensões mostram que é uma tolice, vira e mexe, o torcedor ficar discutindo, vai contratar fulano, o outro vai jogar onde? Todo mundo vai jogar, gente. Toda hora tem jogador machucado, tem lesão, tem recuperação longa, isso faz parte. Enfim, acho que ontem o Flamengo fez um bom primeiro tempo, controlou bem o jogo, não correu grandes riscos, chegou ao seu gol. Agora, no segundo tempo, o time errou muito, né? Primeiro gol perdido pelo Bruno Henrique, na sequência o Luiz Araújo, aí foi até um tiro a queima-roupa, uma defesaça do Muslera, mas o Bruno Henrique poderia ter finalizado melhor, aí era 2-0, liquidava praticamente o jogo. Na sequência saiu o gol. O gol tem uma falha gravíssima do Vitão, que pouco está sendo comentado, uma atrapalhada do Vitão. Bola para você. Isso aí que o Marcelo tá falando, eu percebi na hora do gol, que eu até xinguei o Vitão, cara. O cara deu uma bola pros caras, mano, pros caras fazer o gol. Botar para longe, ele tentou ajeitar, acho que pro Alexandre, e ele iniciou o ataque do Estudiantes, e daí saiu o gol. E o Estudiantes basicamente estava cruzando a bola na área. Só que naquela hora pegou a defesa do Flamengo voltando e meio que desorganizada. Tanto que o Carrilho cabeceia completamente livre. Diferente das jogadas em que eles alçavam a bola na área e o Flamengo estava organizado. E aí tem a questão da arbitragem. De fato, ele poderia ter expulsado o Faria no primeiro tempo, pelo carrinho por trás no Emerson Royal. Eu acho que o lance do Bruno Henrique, né? Com o Palácio, eu acho que é um lance para cartão amarelo, ele sola chuteira com chuteiro, então para mim ele era amarelo. Como disse muito bem o Danilo, um segundo amarelo, ele já tinha um, poderia ter sido expulso também. Mas não podemos ignorar o senhor Emerson Royal, que fez até um bom jogo defensivo, ganhou várias bolas pelo alto, cruzadas na segunda trave, ele conseguiu interceptar, mas não pode chegar dentro da área. E tem o momento Vinícius Pacheco, né, que em 2010 abriu mão de tentar fazer o gol que seria da classificação contra a Universidade de Chile e se jogou dentro da área, cavando um pênalti. Ele tentou cavar um pênalti, não vi nada ali. Ele fica procurando contato para cair, ele tinha uma chance de chutar pro gol, cruzar, era uma jogada perigosa. E a partir dali que aconteceu? Ele acabou tomando cartão, depois simulou lá, ficou rolando no chão por causa de encontrar uma bobagem aquilo também, ridículo aquilo, essa cena patética, rolando no gramado. Tomou um amarelo, o Leonardo Jardim perdeu o controle, também entrou no campo, foi expulso. O Flamengo ficou sem o técnico, vai estar suspenso no próximo jogo, ele que tomou o cartão amarelo e não fez a jogada que poderia resultar num gol. Quer dizer, não é nem jogando mal o Royal, mas aquilo ali, o jogador tem que parar com essa mania. Ainda mais num jogo desse, você não está vendo que o árbitro não vai marcar esse tipo de coisa? O Piero Mazza, ele não apitou mal o jogo do Flamengo contra os Estudiantes aqui ano passado. Ele fez a arbitragem correta. Mas na anterior, isso eu lembrei aqui, contra o Cerro, ele fabricou um pênalti para o time argentino contra o Paraguai, que foi decisivo. Porque foi 1-0 e depois 0-0 no Paraguai e o time se classificou para enfrentar o Flamengo. Contra o Racing, foi ridícula a expulsão do Plata, mas também a mesma coisa. Teve a expulsão do Plata também, né, Mauro?
Sim, eu vou chegar lá, eu tô chegando lá, tô vindo pela ordem cronológica. Aí tem um jogo contra o Racing. A expulsão do Plata é lógico que foi um exagero. Ao mesmo tempo, uma ingenuidade do Plata cair. Cara, Libertadores ainda tem essas peculiaridades. Vou chamar de uma palavra suave, tá? Se quer jogar Libertadores, é assim. Não adianta ficar esperneando. Não vai mudar. Esqueçam, não vai mudar se ele estalar de dedo. Talvez mude com o passar do tempo. Muita coisa já melhorou. Mas ela tem essas coisas. Ela tem essas coisas. Tem árbitro caseiro. Às vezes o árbitro caseiro é pro time brasileiro. Acontece. Dá pênalti que não foi. Acontece também. Ou não acontece? Claro que acontece. Né? Claro que acontece. Mas, ainda mais com a força dos times brasileiros, né? Que, assim, eu estava ouvindo as rádios daqui ontem do jogo, antes do jogo, os caras ficam falando, não, é muito difícil, a diferença técnica é muito grande, o Estudiantes vai ter que se superar. Assim, é um entendimento muito claro disso. Eles sabem disso. Esse foi o vídeo, galera. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Já comenta aí, se inscreve. E tamo junto, é nóis, valeu.